E para continuar falando sobre esse assunto, vamos conversar agora com o especialista em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho. Boa tarde, Acácio. Boa tarde, Marcelo. É um grande prazer falar com você e com os nossos queridos ouvintes. O prazer é nosso. Como é que o senhor avalia essa possível decisão do Supremo? O que o senhor imagina que poderá sair da Corte Máxima aí do país? É muito provável que o Supremo Tribunal Federal acolha o posicionamento exarado pelo ministro Gilmar Mendes. Até porque, quando nós olhamos a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e todas as decisões que foram tomadas desde o começo da pandemia, o Supremo tem ponderado a saúde pública enquanto bem a ser garantido e eventuais direitos ou eventuais bens que estejam em conflito com a saúde pública. E na maioria dos julgamentos, para não falar em todos eles, o Supremo fez prevalecer o combate à pandemia, a manutenção da saúde pública em detrimento aos demais. Diante disso, repito, eu vejo como muito provável o acolhimento do posicionamento do ministro Gilmar Mendes. O senhor acredita que também há o embasamento naquela própria decisão anterior do Supremo, como o senhor reforçou, da autonomia dos prefeitos e também governadores em cada região aqui do Brasil? Exatamente. É importante que todos entendam o seguinte, Marcelo. Aquela decisão, ela não dá autonomia total e irrestrita aos governadores e aos prefeitos. O que aquela decisão diz é, em havendo um conflito entre o posicionamento da União, dos estados ou dos municípios, deve prevalecer aquela posição mais restritiva sob o ponto de vista da saúde pública, seja ela da União, seja ela dos estados ou até dos municípios. E é importante nós entendermos também o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, quando da tomada desta decisão, disse que ele estava aderindo a este posicionamento em virtude da excepcionalidade que nós vivemos. Ou seja, o pacto federativo e as competências de cada um dos entes federativos está mantido. Contudo, dada a gravidade das circunstâncias, excepcionalmente, e é uma expressão que eu usei bastante aqui nesse nosso bate-papo, há uma superação deste pacto federativo em prol da manutenção da saúde pública, em prol da preservação da vida das pessoas. Houve uma grande confusão, né? No final do sábado, o ministro Nunes Marques, no domingo, havia justamente o domingo de Páscoa, então algumas igrejas abriram, outras não, criou-se aí mais uma decisão monocrática, que houve inclusive uma reação do próprio ministro Marco Aurélio, do próprio ministro Gilmar Mendes, então contrária a essa decisão, né? Sim, eu acho, tem um poema que eu gosto bastante que diz: do tombo um passo de dança. Eu acho que o Supremo e o Congresso Nacional poderiam aproveitar, o Supremo e o Congresso Nacional poderiam aproveitar toda essa situação e estabelecer limites para a tomada de decisões monocráticas. É óbvio que em determinadas circunstâncias, quando estiverem preenchidos os requisitos necessários para a concessão de uma liminar, ela deve ser tomada por um ministro. Mas não é razoável nós pensarmos nesta guerra de liminares, em liminares bastante conflitantes e, principalmente, num órgão colegiado, composto por 11 ministros, a decisão de um só prevaleça em circunstâncias como essa que nós analisamos. Então, repito, fica a oportunidade para que seja analisada a necessidade do leque de possibilidades de decisões monocráticas ser tão grande e, principalmente, para que o Supremo cada vez mais preze pelas decisões colegiadas e preze pela formação de uma jurisprudência a ponto das pessoas não verem necessidade da propositura de duas ações
que tenham quase o mesmo objeto e, mais do que isso, que tenham dois resultados, que tenham duas decisões diferentes. No início agora da sustentação do advogado-geral da União, André Mendonça, ele fez uma comparação, olha, o supermercado fica aberto e a igreja não, né? Quer dizer, ele fez também uma crítica se a pessoa poderia praticar seu esporte e voltar para casa. Me parece aí que é uma interpretação também muito própria do governo também em relação ao isolamento social e o fechamento das atividades, né? Sim. O governo tem a possibilidade, dentro das suas prerrogativas institucionais, de estabelecer quais bens são tidos como essenciais. E a discussão cerne, a discussão central dessas duas medidas cautelares propostas perante o Supremo Tribunal Federal é exatamente essa: a essencialidade ou não das atividades religiosas. O ponto qual é? Primeiro, quando nós comparamos uma atividade de abastecimento como os supermercados com o exercício ou a abertura das igrejas, eu acho que há uma distância bastante grande entre o conceito de essencialidade de cada um deles. E o segundo ponto, que no meu entendimento é um equívoco do governo e de quem propôs essas duas ações constitucionais, é afirmar que os governadores e os prefeitos, nestes contextos, estariam impedindo o exercício das atividades religiosas, o que não condiz com a nossa Constituição. A nossa Constituição diz que o nosso Estado é laico. Laico significa que não há uma religião oficial. Em complementação a isso, todos os credos e todas as religiões podem ser exercidas. Contudo, no momento excepcional que nós vivemos, há o fechamento dos templos e a aglomeração das pessoas, e não uma proibição ao exercício das atividades religiosas. Repito, neste ponto me parece haver um equívoco, mas foi uma estratégia jurídica adotada pelos responsáveis por estas ações. Nós agradecemos a Cássio Miranda da Silva Filho, advogado especialista em direito constitucional. Muito obrigado, boa tarde ao senhor.